Eu preciso falar uma coisa para vocês, peço licença aqui no espaço desse vídeo para contar uma história. Quando eu fui criar o Pingando Óleo, eu acho que eu nunca falei isso para o Danilo. Quando eu fui criar o Pingando Óleo, eu estudei o Flatout, eu estudei a 7008, eu estudei outros canais. E uma das marcas que eu mais estudei foi o Save the Wagons. Porque aquilo não era só um projeto digital, ali tinha uma marca e um intuito e o conceito de resgatar esse tipo de carro. Então foi ali, aquilo me ajudou demais a fazer o conceito também do Pingando Óleo, que não era só mostrar as coisas, era resgatar a história, resgatar os carros, resgatar as pessoas. Então o Save the Wagons foi uma referência muito grande que eu tive, dentre os outros projetos que eu já via na internet, e para tudo que a gente vai fazer, a gente precisa referência. E eu usei muito o trabalho do Motinho, o Save the Wagons, tudo como ele fazia, eu me espelhei bastante. Eu não copiei, tá bom? Mas eu usei muito Que como massa. base para criar o Pingando Óleo, e olha como foi importante. Então, super legal, agradecer o Danilo aqui por Ô, valeu ter aí. criado isso. Legal demais, cara. Parabéns mesmo, Valeu Danilo. mesmo, Da obrigado aí hora. pela ter vindo aí, obrigado pelas palavras aí, muito legal saber isso daí que a gente, mesmo sem saber, a gente acaba influenciando as pessoas, né? Porque Influencia eu não muito. sabia disso, eu só acabei sabendo só agora que ele veio falar aqui pra mim. Então, 10 porra, anos já, cara. Eu tô há 3 porra, anos, eu não sou nada perto desse porra, cara obrigado. aqui, ó. Valeu mesmo. Da hora, Ó, valeu. não se esquece, hein? Se inscreve no canal aqui do Pingando Óleo, deixa o like aí. Se não gostou, deixa o comentário também, porque daí a gente sempre tem uma maneira aí de melhorar cada vez mais. Save the Wagons também, acompanha lá que é bem legal. Valeu, um abraço. Valeu. O que é isso daí, Danilo? Então, esse aqui é todo o material que eu tenho referente a Monza Perua. Então, essa aqui é a revista Quatro Rodas da época. Que ano que a gente tá falando aqui? Esse ano é 1984. Daí temos aqui a revista 4x4 com uma Monza Perua também 4 portas com meio teto vinil e bancos Recaro, que dá pra ver aqui. Caramba, mas O meio escrito teto vinil. é meio teto vinil e aqui dá pra ver, ó, o escrito não é, como diz, não tá como Monza, aqui tá como Invemo. Invemo. Aqui tá Aqui como é Monza. Monza, A é. minha tá como Monza. Entendi. Tinha, né? Tá sem agora, mas. Então aí, ó, meio teto vinil. Olha, meio teto vinil, que E os bancos estilo. Recaro, porque dá pra identificar ali. E essa grade é a grade Ascona. Eu tenho o catálogo ali dos, como disse, dos acessórios. É bonita, hein? E daí tem uma foto mais recente aqui da Opala e Companhia, que é do Seu Vidal, de São Paulo, que ela é uma duas portas igual a minha, mas é monocromática, ela é azul marinho por fora e azul marinho por dentro. Animal. Então essa aqui tá na ativa Tá ainda. nativa. E Funciona. daí tem as fotos aqui da, como que diz, da época, e eu também tenho aquelas fotos aqui dos carros que são fotos antigas, dá pra ver ali pela placa amarela e pela foto do lançamento. Então essas aqui eu não tenho contato, não sei onde que elas estão, não sei se existe ainda. E daí eu fiz aqui um catálogo de todos os carros que o pessoal da página me mandou foto. Então eu vou passar rapidinho aqui. Então tem essa aqui do Seu Vidal, de São Paulo capital. Essa aqui é do Seu José de Franca, também é meio teto de vinil. E também tem banco Recaro. Dá pra ver no cantinho lá que é Recaro. Daí essa aqui é do Israel, lá de João Pessoa, na Paraíba. Essa aqui eu conheci pessoalmente, por isso que tá com a placa aqui, Save the Wagons. E essa aqui é a que mais conhecem pela internet. E eu que colei o adesivo da Save the Wagons lá no Vigia. Sem o cara saber, Danilo? Não, claro que foi autorizado. Então essa aqui foi um encontro que eu organizei lá em João Pessoa em 2018. Ele Que compareceu legal. lá e o carro tá tudo em dia, tudo certinho, ar-condicionado gelando. É a mais bem cuidada que a gente tem hoje no Brasil é do Seu Israel. Inteiraça. Até levei a minha revista para fazer uma foto parecida com a tampa aberta lá. Daí essa aqui é de Belo Horizonte, que eu não tenho contato. Na verdade é de uma cidade da região metropolitana. As fotos são de Belo Horizonte, mas Entendi. essa aqui tem o teto solar de época, tá? Esse aqui é aqueles o Webasto. Que animal. Essa aqui Olha já essa. era. Essa daqui foi a que eu mais recebi foto desde o começo. Então essa daqui estava numa oficina mecânica, daí depois foi para um pátio
de um mercado. E daí quando ela chegou no desmanche, me mandaram a foto. Que dó. Falaram assim, em 2016 isso aqui, falou: Motim, venha salvar esse carro. Falei: meu amigo, eu estou desempregado no momento, eu não consigo salvar, vou ficar te devendo. Que dó. E acabou virando sucata. Putz. Infelizmente, essa Já daí não era. tem mais notícia. Essa daqui é quando eu comprei a minha, 7 de março de 2014. Então, nós estamos em 2023 e ela completou 9 anos comigo. Esse aqui é o dia da compra. Então, dá pra ver lá que bonito, né? Não temos vidro traseiro. Tava com essas faixas preta aí de adesivo aí pra... Aqui nas portas? na porta e no Em teto e cima, ali, né? pra evitar o... como que diz? Infiltração de água, porque tinha quebrado o rack. Caramba, olha o Infiltrou assoalho. água. O assoalho virou pó. Então, Coragem, hein, Danilo? Atitude. olha lá, ó. Olha. Eu tirei uma foto sentado no banco do motorista Com com o pé os no pés asfalto. no chão, no asfalto. Isso aqui foi no GM Day em Curitiba, no primeiro GM Day que teve em 2014. Eu tava com a minha mãe e com o meu outro Chevette. Aqui foi no Parque Barigui. E aqui como ela está atualmente. Claro que ela está um pouquinho mais machucada agora, mais judiada, mas faz parte aí da vida, que eu estava guardando dinheiro para fazer o serviço dela e no meio do caminho apareceu um Cavalier. Bom, eu estou aqui perto de Curitiba com essa lenda aqui. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo Beleza, bem? Danilo? Belinos e Belinas, como eu chamo no meu canal. Verdade. E aí, tudo certo? Tudo jóia, Lucas. Obrigado pela tua visita aí. Que é isso, mano. Eu que agradeço o seu tempo aí de me receber num domingo de Páscoa pra gente continuar falando de carro aqui, Ah, mano. mas carro é tudo de bom. Caramba. Ô, Danilo, então tá aqui o seu carro. Desde que você pegou, você fez o assoalho e ela tá aqui esperando pra você continuar, é isso? Exatamente, eu fiz até, ela tinha sofrido aqui também uma, como que diz aqui, o cara tava com um armário aqui em cima do rack, e daí a hora que ele entrou na garagem lá, a garagem era meio baixa, o armário afundou essa parte do teto aqui, e daí foi feito só esse pedaço aqui, foi feito alguns detalhes do lado direito, e por último o assoalho. Então até isso daqui eu fiz de lixar aqui para mostrar no pessoal, tipo, vocês estão vendo que tem o verniz em volta. O que acontece aqui o teto é de metal. A gente vê muita gente falando aí que acaba sendo de fibra, mas o que é de fibra nesse carro aqui é só a tampa traseira. Então o teto é de metal, a emenda aqui dá para ver o acabamento de estanho, que isso aqui é coisa dos anos 80. E aqui também acabou enferrujando um pouco, mas também dá para ver que a parte de baixo é o Monza Sedan e daqui para cima é a emenda do Monza Perua. Ah, Então até aqui é o Monza Sedan, Pode daí daqui crer. para cima é a Perua. Então esse vidro aqui é sob medida. Esse aqui, né? Isso, esse é E a sob tampa medida. inteira E a traseira tampa também é sob medida. é Então, fibra. essa aqui é uma curiosidade, É, tá? pois é. Isso aqui é uma curiosidade porque assim, vocês viram ali nas fotos que quando eu comprei esse carro, ele tava com plástico aqui, não tinha o vidro. E eu demorei 2 anos para conseguir identificar qual que era o vidro certo, porque daí como que eu fiz? Vou contar um segredo para vocês aí, quem tiver Monza Perua não vai sofrer da próxima vez que nem eu sofri. É. Então quando eu peguei esse carro aqui que tava com o vidro quebrado, eu fui pesquisar, levando em consideração que o Chevette da época era um carro pequeno e a Caravan era um carro grande, então o Monza estava no meio do caminho, era o carro médio. Fui ver o tamanho do vidro do Monza Hatch, ele tem 84 centímetros de altura, dava isso aqui. Nossa, Esse carro enorme. tem 62 a altura desse aqui. E depois eu fui ver de Brasília, de Gol BX, de Variant, de Marajó. Da Marajó é pequenininho assim. Nenhum dava certo. Nenhum dava certo. Eu comecei a pesquisar e não ia. E eu tava com aquilo na cabeça. Chevette é pequeno, Caravan é grande. No fim das contas, o Charles, do canal Graxá, amigo meu que tá lá no Havaí, ele tava reformando uma Caravan. E daí ele tava com um vidro desse aqui. E ele me deu o vidro, falou, eu acho que vai dar certo. Cheguei em casa, já tava com a borracha e tudo, encostei só aqui. Faltou só fazer aquele barulhinho, né?
Nossa, deu muito certo. Deu certo, é o vidro da Caravan, por isso que você tá vendo aqui GM. E esse carro tem um botão no painel dele com o desembaçador, então esse vidro aqui ainda não tá o correto, então eu vou ter que Entendi. achar um vidro com o desembaçador. Que desembaça mesmo lá de Isso. dentro. Olha só que história o carro. Olha aí o Monza Peru abrindo. Tá meio sujo aí, mas... Então, eu até fiz em tamanho A3 aqui a revista 4 rodas da época para mostrar. Apesar de ser 4 portas, e a minha é duas portas, é só para o pessoal ter uma ideia do que isso aqui era da época, né? Quanto foi a tiragem mais ou menos desses carros, Danilo? Eu Não não- eram muitos, Eu né? não consegui ainda esse tipo de informação porque em Vemo não tinha nada de documentos assim Registros. divulgados. E outra coisa que dificulta, no chassi e no documento não tem nada informando que é uma modificação. Se você puxar o chassi desse carro aqui, vai estar no código lá sedã bege, tipo Só isso. sedã duas portas. E Caramba. motor 1.8, 4 marchas, que era o original dela. Legal. O que são... que você vai mostrar o que aí? Não, aqui, essa daqui é a matéria da revista aqui. Ah, legal. Que eles estavam aqui, ó, desempenho surpreendente e tal, mas é que daí tem um pouco uma melhora de arrasto aerodinâmico comparado com o sedã. Então tá aqui, ó, o teto é cortado e substituído. Então vocês conseguem ver ali que o teto é de metal. As laterais que tá falando aqui, é essa lateral na parte de cima, né? Uhum. Essa curva. E daí aqui tem outra propaganda da época, que isso aqui é bacana. Então eram todos os acessórios que você poderia colocar no seu Monza. Só que assim, qualquer Monza. Então você poderia pegar um Monza 0 km na concessionária e pedir a modificação. Ou se você tivesse um Monza com 2, 3 anos de uso, você levava até a Invemo e eles faziam essas alterações aqui. Transformava ele num Pontiac. Isso, tem a opção do Pontiac, daí tem esses acessórios Banco menores Procar, console, olha que louco, grade, Isso. aerofólio. Rodas esportivas. Que são essas rodas essas aqui, né? E daí assim, basicamente, você tinha a opção de Monza Perua para 4 portas, que era opcional, e 2 portas para fazer o conversível. Olha que louco. Só que o que acontece? Nos anos 80 tinha aquele grande preconceito que carro 4 portas a criança ia cair do banco traseiro ali, ia Nossa. abrir a porta e cair. Então esse carro aqui é um pedido especial por causa disso. Entendi. Porque eles tinham medo que a criança pudesse abrir A porta e cair. Porque assim, nos anos 80 o pessoal ainda não sabia que tinha a trava de segurança, né, da porta traseira. Não, e não era tão seguro assim também. E é possível que algumas crianças caíssem mesmo, Sim. né? Agora, conta dessas rodas aqui. Olha que legal, galera. Se liga aqui a ideia das rodas. Então, são rodas direcionais, então a gente tem 2 rodas esquerda e 2 rodas direita. Como que eu sei que é isso? Então aqui tem uma flechinha com o sentido da rotação, então essa aqui é uma roda esquerda. Então você vai ver que ela faz o triângulo para a esquerda. Essa outra roda aqui tem a flechinha para a direita. Olha Então só. o sentido dela, que está indo aqui, é o triângulo tá para a direita. Então Tem que montar do jeito certo. isso, são 2 rodas para a esquerda, 2 rodas para a direita. E para quem não conhece, acaba montando de qualquer jeito. Eu já vi carros com O desenho girando diferente. com uma roda esquerda e direita de um lado do carro. Olha então que daí legal. descasou ali o desenho. Mas Saía da Invemo com essas rodas? isso, era opcional da Invemo que você poderia colocar. Que legal, diferente. Olha o visual do carro aqui, eu vou te filmar um pouquinho de longe. O que falta, Danilo? Motor, câmbio, freio, parte elétrica, a parte de funilaria, pintura, só tudo. Não, brincadeira, eu já fiz a parte de assoalho, já foi feito também os bancos. Eu vou precisar mexer ainda na parte do carpete. O tabeleiro aqui está em boas condições, é só questão de limpeza mesmo ali. Verdade. Os bancos estão bons mesmo. O banco já foi feito. O assoalho você fez inteiro. O assoalho foi feito inteiro, até coloquei o carpete aí porque estava muito feio, mas daí como ficou muito tempo parado, acabou pegando um pouco de chuva, hein? De umidade. Uhum. Que legal, hein? Máquina do tempo aqui, hein? Preservado, garantido aqui. Porra. Com vinil deve ficar legal, hein?
Pena que essa aqui não tem o opcional do vinil, né? Que daí teria que ter o acabamento aqui para prender. Tem um friso, né? Ah, Ela tem entendi. o friso O friso pra você- termina aqui. Isso, daí você teria o friso para pegar o vinil ali. Entendi. E daí se você for ver na revista lá do seu Vidal, tipo esse friso cromado aqui que tem na minha, na dele não tem. A dele continua reto aqui em cima. Pode crer. Então tem variações, mesmo dentro da própria Invemo, tinha variações do acabamento. Não existe ninguém que participou desses processos da Invemo hoje que possa trocar ideia, bater papo e compartilhar algumas Olha, coisas? eu ainda não consegui contato de ninguém. Até se alguém que está assistindo esse vídeo conhecer alguém lá de dentro da Invemo, algum Sim. descendente, alguém que possa ter um caderno com anotações lá, com as informações, seria de grande ajuda, porque o único equipamento que eu sei que teve troca de documento era o Invemo Camper, o Invemo Super 90, que era o réplica de Porsche. Então esses carros tinham substituição de informação no documento. Entendi. Em compensação, aqui na perua não. Verdade. Olha que legal, meu. Que história, né? Devia ser interessante, poderia ser interessante a gente conversar com alguém da Invemo que possa se identificar e a gente trocar uma ideia. Essas transformações era o que tinha na época, né, cara? Souza Ramos, Invemo, as picape. Ingesa, Sulan, Sultan. Aí, ó. A Tropical Cabines, que é uma que ainda sobrevive. Então... Eu vi bastante lá no sul e aqui. Sim. Vi bastante. E daí, o que acontece? Nos anos 80, era proibição, o mercado era fechado aqui no Brasil, você não podia importar nenhum tipo de carro. Você poderia ser milionário, mas o teu carro ia ficar preso no aeroporto ou no porto, né? Então, o brasileiro se virava com o que tinha. Então, Verdade. Fusca Baja, caminhonete, era tudo cabine simples. Daí As réplicas, né, de Porsche. Isso, tinha as réplicas, daí tinha também a questão de você fazer uma caminhonete cabine dupla. Então, é algo que é só os anos 80 e só no Brasil que teve isso daí. Então, por isso que acaba sendo um negócio bem diferente. Bem diferente. Aí o Monza Wagon, mano, com o Danilo aqui, legal demais. Que mais que tem pra gente ver que eu sei? Pode chegar aqui. Então. Olha lá, lá vai eu me convidando aqui. Aqui tem o que, Danilo? Aqui tem a garagem mesmo do Motim. Para quem não me conhece, eu sou Danilo Motim, mas a maioria das pessoas me chamam só de Motim mesmo. Acho que só meus pais me chamam de Danilo. E aqui tem alguns GM. Ah, mas você tá vendo um Fusca. Tá, o Fusca é um caso à parte porque faz parte da história. É bonito, hein? Esse daqui é um Fusca 1970. Ele é o primeiro carro da minha mãe. Minha mãe foi segunda dona. Ela pegou com 10 mil quilômetros nos anos 70. Nossa. Daí, a curiosidade, esse carro, ela tirou a carteira de motorista com ele, na época que você levava o teu carro no Detran para fazer a carteira. E ela ensinou meu pai a dirigir esse carro também. Meu pai tirou a carteira com ele lá no Detran, nos anos 80. E daí em 86 a minha mãe vendeu esse carro pro meu avô, que ficou com ele até 2017. Daí, porque ele não conseguiu renovar a carteira de motorista por causa da idade avançada, ele acabou vendendo de volta para a mãe e falou assim, ó, só vai ficar com você se você não vender. Voltou pra cá. Voltou para casa, então minha mãe é a segunda e a quarta dona. E tá aí as lembranças. O primeiro carro que eu dirigi, Nossa. o primeiro carro que andei na minha vida foi esse aqui. Olha quanta história Deixa eu acender a luz ali. um só, carro tá muito sozinho carrega. escuro. Esse não tem preço. Olha o adesivo do Curitiba. Quanta história esse carro. Nossa. Esse adesivo, o meu avô gostava do Curitiba Futebol Clube, que aqui o pessoal chama de coxa branca. Colchão. Coxa branca. Coxa branca. Então meu avô era coxa branca. Daí ele colocou adesivo aqui e eu mantive tudo aqui. Olha de os acordo, né? bancos, cara. Então isso aqui é... Olha o cheiro. olha o cheiro no vídeo. Eu sempre falo olha o cheiro porque é um negócio impressionante, velho. Que louco, Danilo. Ele tá com o banco levantado ali por causa da bateria. Que animal. Então esse aqui é... Que animal parte isso da aqui. história aí do Motim. Olha. Isso aqui é uma curiosidade, ele estava sem, depois que meu pai sofreu um acidente em 85, foi trocado a tampa aqui, daí não tinha esse emblema. E aqui é engraçado de ver, porque tem uma menininha olhando dentro do Do shorts, né? do Da calcinha. shorts,
um menino também, e o jargão dessa Pavema aqui era assim: sim, há uma diferença. É muito engraçado Coisa isso, bem cara. de época. Se fosse hoje, Não, já era hoje processo. Não, hoje não ia ter como. Não ia ter como. E o Vectra? O Vectra tá. Tive problemas de motor com ele, e daí a gente acaba conhecendo pessoas e alguns fatos acontecem que é bem complicado. Então, um ex-amigo disse que ia arrumar o carro para mim, disse que ia fazer as coisas e tal. Eu não chamo essa pessoa de profissional, eu chamo de prestador de serviço, porque se fosse profissional, não teria assumido minhas peças do motor do carro. Então eu não posso acusar ninguém porque eu não estava lá, mas o carro foi com 2 motores lá para fazer o serviço e voltou com um só pela metade. E a outra metade no porta-malas. Então eu só fui descobrir, tipo, muito tempo depois que tinha dado isso. Então tá aqui, teve problema de passar óleo para água. Então esse carro aqui, ele teve o motor explodido, pistão Nossa. biela virou Uma coisa virou só. do avesso. E daí já foi refeito, o bloco já está reconstituído. Ah, então tem vida. Não, esse carro funciona, mas ele está misturando óleo na água, então por isso que eu não saio com ele, tá desse jeito aí. É bonito, hein? Então, devagar, então, qual que são as prioridades? Prioridade primeiro é terminar a pós-graduação. Estou terminando, faz 2 anos que eu estou estudando, então eu preciso finalizar a pós-graduação porque é questão de dinheiro, tempo, a gente acaba tendo que dar prioridade nisso daí. Daí a segunda prioridade é terminar o financiamento do carro, né, do Uno. E a hora que eu terminar isso daí eu já consigo mexer aqui tanto no Cavalier, que está mais fácil, quanto no Monza Perua e no próprio Vectra aqui, que daí aqui eu sei que, dependendo da situação, é mão de obra para tirar o cabeçote, fazer uma retífica e colocar de volta. Então, só que agora, nesse momento, eu não consigo parar e... Difícil, né, meu? Tem que Sim, dar essa prioridade às e daí, prioridades. nos 2 últimos anos, eu tive 3 trocas de emprego e fiquei um tempo desempregado também. E também tem essa questão da aula, né, da pós-graduação. Então, Tá eu vendo, preciso... gente, como a vida não é fácil, Não, não né? é fácil. O pessoal acha que Tá dinheiro vem vendo? fácil, mas... É, não tá fácil pra todo mundo, não. Não, mas daí devagar a gente vai arrumando aí. O Uno tá sempre em dia aí, que é o carro do trabalho, né? Verdade. Então, E o Cavalier, cara? Como é que é a história desse carro? deixa eu só tirar a capa dele aqui. Claro. Eu coloquei a capa porque era para as cachorras não subir aqui em cima, que tem uns gatos que vêm aqui de vez em quando. Mas vocês podem ver os riscos aqui nos carros. Não adianta. Não adianta Não. mesmo. Pode colocar uma capa de couro que os bichos vão subir e conseguir dar jeito de Quando andar em tiver cima. gato passeando aqui vai ser difícil. Então, Eu conheço esse carro. Vou contar a história pra vocês que eu tenho com o Danilo, com o Motim, pra vocês entenderem. Onde você comprou esse carro? Tá bom, Motim. Santo Amaro da Imperatriz. Não, vou tirar inteiro. Santo Amaro da É Imperatriz? uma cidade da região metropolitana de Florianópolis. Olha lá, comprou em Floripa. Uma perua. O cara é chevroleteiro, porque tem aqui os chevetes também, ó. Grande Jairo, o antigo dono. O cara é cheveteiro, Marajó. Um abraço pro Jairo, que vendeu a Cavalier pro Motim, pro Danilo. É. Foi buscar. Isso, tá aqui, ó. Você viu anunciada? Na verdade, a história do Cavalier é um pouco mais complexa, porque o que acontece? Lá no Facebook, eu recebia as mensagens e o seu Jairo mandou mensagem falando assim, olha, eu tenho um carro diferente para vender, só que assim, as fotos que ele mandou não eram fotos de anúncio, era foto às vezes só da porta ou só do capô. Então daí o que aconteceu? Eu falei, eu vou ajudar o seu Jairo, ele tem uma raridade na mão, eu vou com meu amigo Murilo, fotógrafo, vamos fazer as fotos do Cavalier pro seu Jairo, e eu vou aproveitar que eu ia começar meu canal do YouTube e ia gravar uma matéria com ele lá. E fomos lá em 2019, foi em abril de 2019, e daí fizemos as fotos, tudo para ele anunciar. Só que assim, na hora que eu tava indo embora, ele me ofereceu o carro. Eu tinha um Uno branco na época, 2 portas, ele falou assim, eu fico com o Uno. Caramba. Falei, olha, seu Jairo, eu não posso ficar sem um carro de serviço.
Eu tenho dinheiro guardado que é para fazer o motor do Monza. Eu posso te dar esse dinheiro e mais tantos cheques de R$ 1.000, mas eu acho que é uma ofensa pro senhor, porque um carro desse e tal... Ele, não, pode fazer sua proposta, não vou ficar ofendido. Eu falei, bom, eu posso fazer dessa maneira, o que que o senhor acha? Ele, é o teu, tá aqui a chave, se quiser já pode levar a chave Nossa. embora. Eu falei, não, tem que tirar o dinheiro da aplicação e tal. E eu sei que foi 15 dias depois eu fui lá buscar o carro, fui com o Uno, fui com a minha namorada, fui com o Murilo junto. E daí no fim o Caio também foi junto para fazer as fotos e vídeo. Chegamos lá, o seu Jairo falou assim, "Ah, mas você não trouxe guincho?" Eu falei, não, O guincho sou eu, é guincho. nós. Falei, o carro tá andando. Ele, mas tem alguns defeitos, por isso que eu vou fazer um preço melhor e tal. Falei, olha, seu Jairo, tá andando, eu vou embora. E eu vim de Nossa. Florianópolis aqui, foram, sei lá, 6 ou 7 horas de viagem, mas assim, o carro só engatava até a segunda marcha, então eu vim a 60 por hora de Florianópolis até aqui. Que câmbio que tem aqui? É um câmbio automático de 3 marchas. É o Nossa. THP 125, é o mesmo que equipou o Cadete e o Monza aqui no Brasil. Ah, que Eu já legal. consegui algumas peças através disso daí. Entendi, automático 3 marchas. Essa cor é bonita, né? O carro é Isso, legal. é a Hawaiian Orchid, o Ó, código dela. É a cor do catálogo da Chevrolet da época. Ele já levou um banho de tinta. é ouriço havaiano se traduzir. Hawaiian Orchid, não é isso? Orchid é aquela flor, Ah, é flor? a flor. Então eu É confundi com... Como que é ouriço em orquídea, inglês? orquídea. Orquídea, É orquídea roxa havaiana. Ó, que Isso louco. aí. Que E o mais animal. legal desse carro, agora que você abrir a porta, você vai ver. Esse cinto. Verdade. Fica na porta, né? Esse não é automático, mas... Não é automático, né? Não é na O mão mesmo. automático fica na coluna aqui em cima. Olha que legal. Eu lembro do seu carro lá no evento. É. Tá um pouquinho Automático. mofado, tá? Desculpa, que não, aqui é muito úmido, eu não consigo. Mesmo deixando o vidro um pouquinho aberto e com aquelas sílica debaixo do banco, Dá um pouquinho de mofo. ele ainda tem um pouco. Olha aqui o Mas visual pode do ficar à vontade carro. aí, pode Olha abrir. que legal. É legal, hein? Bem diferente. Ela tá no cavalete aqui porque eu precisei tirar o tanque de combustível, tá? Ah, é? Queimou a bomba elétrica e daí não tem acesso por debaixo do banco, é por baixo do carro, então... Então, aos pouquinhos, você também vai dando uma arrumadinha, né? Sim. Vai dando uma atenção quando dá. Então, Legal. aqui eu arrumei faz uns 15 dias a parte da bomba, funcionou o carro, tudo, agora eu só tenho que entrar lá debaixo de volta e parafusar o tanque no lugar, Entendi. as braçadeiras, para poder movimentar o carro depois. Que legal. Quando você foi para São Paulo naquele encontro, você foi com ele, né? Eu levei em cima da carretinha, porque tava com problema ainda no câmbio, mas eu levei Ah, na foi? carretinha e deixei no É evento verdade. lá. Ó, O pessoal, o Save the Wagons está fazendo quantos anos agora, Danilo? agora no dia 14 de abril, vamos completar 10 anos de existência. Caramba, 10 anos já. Desde 2013. Cara, que legal. Quantos anos já nessa corrida de salvar as peruas. Você achou que esse movimento, não o movimento, mas você achou que as peruas deixaram de existir, ainda se mantiveram algumas, ou elas realmente estão indo para a extinção? Aqui no Brasil a gente tá na questão de manter viva a memória das peruas só das que já existem por aqui. Eu acredito que não vai ter mais para frente. Produção Só nacional, não. produção nacional já não tem desde 2020 com a última fabricação da Palio Weekend. E a gente só tem as peruas de alto padrão aqui, né? Então tem Porsche, tem a Porsche, Audi RS6, a Audi, RS4. Volvo. A Volvo também já saiu de linha no ano passado. No Saiu? ano passado não, foi em 2021, o último ano da Volvo V60, que era um V60. carro muito bonito. É bonito É ainda. lindo, mano. Só que a gente não vai ter mais nem importado, né? Então estamos aí Acabou. na base de crossover, que o pessoal chama de SUV. E se fosse SUV de verdade, eu até entenderia, né? Por exemplo, aquela Suburban, a Trailblazer. Então, tipo, esses Nossa, são falou SUV. tudo. Então, o SUV de verdade até parece uma perua, se você for parar para pensar. Falou tudo. Então, é bem bacana esses carros que são maiores, com porta-malas gigante, com espaço, com 3 fileiras de banco. É legal, só que também é muito caro, né?
Verdade. Cadê as Souza Ramos atuais para começar a transformar aí os nossos sedãs? Nossa, vamos pegar... Fazer um Corolla Wagon aí de Olha. Souza Ramos. Vamos cortar, Danilo. Cara, você falou Corolla Wagon, tem o Corolla Wagon da Procópio que faz carros fúnebres. Aí, ó, pronto. Vamos pedir para ele começar a fazer Aí, uns ó. 40 carros aí pra gente. Daí é só colocar o banco traseiro, né? pra Exato, poder- já era. Tira o caixão, Ó, bota a gente. O carro que ia ficar bonito como o peru agora dos novos é o Sentra, o sedã. Verdade. O Onix Plus, que é o Onix Sedan também, acho que se tivesse uma versão peru ia ficar bem legal. E se você procurar na internet, você vai achar Photoshop de todos esses carros. Isso é né? legal, Então sempre é. tem o pessoal que é artista aí, faz esses desenhos, eu acho muito legal. Verdade. Poxa, que animal, cara. Que pena. Não vamos mais ter Wagons, no cara. Brasil é Acabou. difícil. Não vai mais existir, meu. Esquece. O esquema é apoiar o movimento que o Danilo faz aí, a gente aproveitar as memórias, que também não deixa de ser interessante, porque quanto mais fica no passado, mais interessante fica de a gente ver ao vivo, conhecer e ver que tem gente preservando e cultuando ainda esse modelo de carro que vai deixar saudades, hein, Danilo? Com Porque são certeza. bonitos, né? As peruas, elas tiveram a época delas porque eram carros familiares que você poderia ter lá 2 ou 3 filhos. Então ia o pai e a mãe junto com as crianças para praia, para viagens e tudo mais, porta-mala cheio. E hoje em dia está diminuindo cada vez mais a quantidade de filhos. Verdade. E daí, às vezes, os casais pensam mais em viajar, então um carro pequeno para eles já atende, né? Então, eventualmente, até, sei lá, um hatch, Sim. carro pequeno. Carro pequeno mesmo. Um Sandero vai atender um casal, um Ford Ka vai atender um casal. Então, não tem necessidade de você ter espaço e ter, como que diz ali, espaço para bagagem, espaço para pessoas. Né? É isso aí. É um filho e um cachorrinho pequeno do lado. É o cachorrinho do vizinho que tá uivando, tá? Quase. Tá vendo? Deixa ele, coitadinho. Deixa ele. Danilo. Não vai. Sem chance, a bateria morreu mesmo. Motim, obrigado, cara. Obrigado aí Obrigado mesmo, parabéns, velho. Valeu mesmo. Bom compartilhar um pouco aí com o pessoal que não conhece ainda a página aí, como que funciona, como que é a história, porque às vezes o pessoal vê na internet as conquistas, né? Só que não sabe que não vem fácil, né? É difícil, então a gente sempre está trabalhando ali para poder conseguir e manter os carros. Então, por isso que não está tudo reformado ainda, mas em breve o objetivo vai ser esse, poder reformar um de cada vez. Mas primeiro tem que finalizar os estudos ali e o financiamento. Daí vai dar boa. Vai fazendo devagarinho. Sim. Valeu, Danilo. Obrigado. Obrigado. Um abraço.